Oi pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho de Química, dando continuidade agora para a nossa aula de número 6, tá certo? Dando continuidade na aula de grupos funcionais. Na nossa última aula, nós falamos sobre os álcools, tá bom? Nós falamos sobre os álcools e também falamos sobre a carbonila, tá bom? Então, hoje nós vamos falar dos grupos funcionais carbonilados, dos principais, né? Desses três iniciais aqui: cetona, aldeído e ácido carboxílico. Ressaltando de novo que você, nessa aula, nesse curso de Química Orgânica Básica, você precisa memorizar, fixar aqui as características, o que caracteriza cada grupo funcional, para que só observando a molécula você já faça a distinção. Opa, esse é tal grupo. Opa, esse é tal grupo. Esse é o primeiro ponto. Para mim, o ponto mais importante no estudo dos grupos funcionais é você saber identificar ele. Porque não adianta nada você saber nomenclatura, saber fazer um monte de coisa, se você não sabe nem sequer identificar esse grupo funcional. Então, antes de querer fazer o avançado, entenda o básico, tá bom? E essa nossa aula aqui serve para isso. Então, falamos sobre os álcools, falamos sobre a carbonila, dizemos que a carbonila não é grupo funcional, mas está presente em grupos funcionais. E dando continuidade agora na aula de número 6, tá? Na aula de número 6, grupos funcionais, cetona. Ó, cetona é um grupo funcional, tá bom? É um grupo funcional, também é um grupo funcional carbonilado. Olha aqui, ó, C-O. Ei, esse C-O, não lembra alguém? Deixa eu voltar só uma casinha aqui. Olha cá, é a carbonila. Então, como eu caracterizo um grupo funcional cetona? Olha, aqui eu tenho o carbono, o cadeias carbônicas, carbono também. Então, o grupo cetona é a carbonila, o C-O, entre carbonos. Entre carbonos, independente se seja de cadeia aberta ou fechada, beleza? Se você tiver a carbonila entre carbonos, você tem o grupo funcional cetona, tá bom? A cetona, ele se apresenta, né, geralmente no estado líquido, é um solvente orgânico, né, consegue dissolver compostos orgânicos, né? Nós utilizamos cetona também como solvente orgânico, pois tem características acentuadas como apolar, né? E ele também tem uma nomenclatura, pessoal. Assim como todos os outros, você pensou que ia passar despercebido? Não. Ó, prefixo, você já sabe, já tá fera. Número de átomos de carbono. O infixo, an, en, in. E no final, ona. Vamos contar aqui, ó. Olha só. Qual o nome dessa cetona aqui, ó? 1, 2, 3 átomos de carbono. Prop. Ligações simples entre os carbonos, tá? Não conta a dupla do oxigênio aqui da carbonila, não conta. An. Isso aqui é um grupo funcional cetona? É. Por quê? Porque eu tenho a carbonila entre carbonos. É uma cetona, então ona. Qual é o nome? Propanona. Esse camaradinha tem um nome comercial que você já ouviu falar, tá bom? Principalmente as meninas aí que pintam as unhas, tá bom? Você já viu remover o esmalte? Geralmente se remove com acetona. Acetona. Quando você abre a acetona, não tem um cheirinho característico? Sabe por que você abre a acetona, a propanona? Tá bom? Agora você já sabe que a sua acetona pertence ao grupo funcional cetona. Por quê? Olha, carbonila entre carbonos. E por que que esses grupos funcionais que a gente abre e começa a sentir o cheiro evaporando? Por quê? Porque eles são voláteis. E o que são substâncias voláteis? Substâncias voláteis são substâncias que evaporam com facilidade. Então, toda vez que você abrir uma substância, a tampa dela, e começar a sentir o cheiro, é porque está evaporando rápido, está evaporando facilmente.
tá bom? Então essas substâncias são substâncias voláteis. A acetona, se você deixar a sua acetona aberta, você já sabe muito bem o que vai acontecer com ela. O que vai acontecer? Ela vai evaporar. Só que agora você já sabe a linguagem química para colocar. Ela está evaporando porque ela é volátil. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui o grupo funcional cetona. Também temos outro grupo funcional carbonilado, tá? Esse grupo funcional carbonilado aqui que nós vamos falar é o aldeído. E lembra que eu disse que você tem que ficar em mente com a parte que caracteriza o grupo funcional? Você lembra disso? Tá bom. Então o que caracteriza o grupo funcional aldeído é isso aqui, ó. É o C-O, é a carbonila ligada ao hidrogênio. Isso aqui é o R, tá? São as cadeias carbônicas, são carbonos. Aqui tem um carbono, CH2, aqui tem um carbono, CH3. Então eu tenho, ó, R, né? São os carbonos, dupla OH. Ou seja, essa partezinha aqui que eu tô passando o mouse, ó, dupla OH caracteriza o aldeído. Então, como eu disse, estamos numa aula de química orgânica básica. Então você tem que caracterizar aí, ó, com tua memória fotográfica, que isso aqui, se C-O-H, H, representa um aldeído, que também tem várias e várias funções na química orgânica, mas essas funções vai ficar para outra aula, tá certo? E qual é a nomenclatura? Pessoal, a nomenclatura agora, até o ácido carboxílico vai ser do mesmo jeito. Prefixo, infixo e sufixo. O que vai mudar agora é o sufixo. Veja, prefixo, número de átomos do carbono. Infixo, an. Sufixo, ao. Vê que Michael Jackson. Au! Não é? Vamos ver aqui, ó. Contando com o carbono da carbonila, tá? O carbono da carbonila vai ser o carbono de número 1. Beleza? Beleza? Vai fazer cadeia carbônica. Comece contando com o carbono da carbonila. Então nós temos 1, 2, 3. Prefixo prop. Só ligações simples. Não conta com a dupla do oxigênio. Isso aqui é um aldeído, ó, dupla OH. Dupla OH caracteriza o aldeído. Logo, o sufixo é AU. Então, qual é o nome desse camarada? É o propanal. Propanal é o nome deste aldeído. De novo, mais uma vez, a aula que está seguindo aqui é uma aula básica para que você observe a caracterização dos principais grupos funcionais carbonilados citados na aula de hoje, tais como cetona, aldeído e agora o ácido carboxílico. Também é um grupo funcional carbonilado. Por quê? Porque apresenta a carbonila. Carbonila não é grupo funcional, lembra? Mas está presente nos grupos funcionais. Então aqui eu tenho outro grupo funcional que tem carbonila. Logo, ele é carbonilado. Observe que agora o C-O, a carbonila, não está nem entre carbonos, que caracteriza a cetona, não está ligado a hidrogênio, que caracteriza aldeído. Agora a carbonila está ligado a uma cadeia carbônica, ligado ao OH, ligado à hidroxila. Ou seja, neste caso, olha aqui onde o mouse está passando agora. Esse grupamento C-O, OH simboliza, caracteriza um ácido carboxílico. Também é descrito como COOH. Tá bom? Se você vê algum composto assim, tudo juntinho, COOH, ele está falando da carboxila, né? Que é esse COOH, que recebe o nome de carboxila. Você vai ouvir muito isso lá na biologia, beleza? Então, ó,
nós temos isso aqui, ó, COOH, carboxila, que é um grupamento carbonilado, que está ligado a carbonila, C-O. Mas, como todo, um ácido carboxílico, você acha que ele vai ter pH o quê? pH menor do que 7, né? Mas anote isso aí agora, isso aqui é muito importante agora. Vou fazer uma ponte com química geral, que você já viu. Você já estudou lá em química geral o assunto sobre ácidos? Não estudou? Sobre ácidos, estudou. Então, lá na química geral, o assunto sobre ácidos, você viu que tem os hidrácidos, que tem os oxiácidos, na química inorgânica. Aqui nós temos na química orgânica o ácido carboxílico, que tem teor, que tem características ácidas. Mas anote agora aí, olha a chave do tesouro, olha o ouro, velho, olha o ouro. O ácido carboxílico é um ácido orgânico. E os ácidos orgânicos comparados com os ácidos inorgânicos, eles são mais fracos. Anotou? Ácidos orgânicos são mais fracos do que os ácidos inorgânicos, tá bom? Então, aqui tem características ácidas, mas é de um ácido fraco, um ácido fraquinho, beleza? Como é que é a nomenclatura? Prefixo mais infixo mais oico. Então, se é ácido carboxílico, o sufixo é oico. Vamos lá? Lembrando, começa com carbono da carbonila. Ó, 1, 2, 3. Então, ó, prop. Só ligações simples, an. Isso aqui caracteriza um ácido carboxílico, C-O-OH. Então, sufixo oico. Então, nunca esqueça de colocar o nome ácido. Então, isso aqui é quem? Ácido propanoico. Professor, e em casa, será que tem algum exemplo? Tem. Você usa vinagre? Vinagre lá para temperar o frango e tal, a comidinha? Usa, não usa? Então, o vinagre é uma mistura diluída de ácido acético, que é um ácido carboxílico. Beleza? Então, olha aí um exemplo do teu cotidiano que nós utilizamos o ácido carboxílico, um ácido orgânico. E por ser orgânico, ele é um ácido fraco, tá bom? O pH dele é menor do que 7, mas é um pH não tão baixo assim, porque o ácido é um ácido fraco. Tá certo, pessoal? Opa, passei aqui. E para finalizar, tá? Observe que todos esses grupamentos que eu falei na aula de hoje, eles podem aparecer ligados ao benzeno, ó, ao benzeno, ao anel aromático. Lembra do anel aromático? O benzeno, o C6H6, tá? Então, tanto o grupamento, né, cetona, aldeído ou ácido carboxílico, eles podem estar em cadeias abertas, cadeias alifáticas, ou cadeias aromáticas. O que são cadeias aromáticas? São cadeias que apresentam quem? O anel benzênico, que apresenta o benzeno em sua estrutura. Então observe aqui que nós temos compostos aromáticos. Aqui eu tenho uma cetona aromática, um aldeído aromático, um ácido carboxílico aromático. Professor, esse anel benzênico vai influenciar em alguma coisa? Com certeza. Aí nós vamos ter que fazer um estudo mais avançado de química orgânica, tá? Aí você precisa ter uma base bem mais forte. Então faz o seguinte, acompanha toda a nossa série de aulas básicas de química orgânica, que eu vou fazer uma outra série de aula avançada de química orgânica, beleza? Mas primeiro vamos pegar as bases para depois a gente decolar nesse assunto tão pertinente, não é? Então observe, aqui eu tenho, ó, carbonila entre carbonos, ó, carbono e carbono, cetona. Carbonila com H, ó, C-O-H, aldeído. E aqui a carbonila ligada ao OH, C-O-OH, ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos agora essa série de compostos carbonilados de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Então, vamos dar continuidade
na próxima aula com grupos funcionais, na aula de número 7, tá bom? Sou o professor Francisco Coutinho de Química e lembre-se, hoje é um excelente dia para que você venha aprender Química. Se gostou da aula, se inscreve aí, segue a gente, curte, compartilha e tchau, tchau, até a próxima.